não precisa ter um Kindle. Oi, tudo bem? Então, hoje eu vou falar sobre o Kindle, certo? Cobri há, 2 dias que o Kindle é uma ótima ferramenta para eu aprender inglês. Mas ele tem algumas questões que tu pode comprar um livro e ter as mesmas vantagens. Ou utilizar no celular também, no aplicativo, mas eu vou mostrar pra vocês pelo Kindle, porque eu já tenho o Kindle desde abril, e eu uso muito ele, e eu gosto muito dele, e ele me fez aprender a ler, certo? São formas diferentes de leitura, eu aprecio a leitura pelo Kindle, eu sou uma pessoa de geração tela, sabe? Essa pessoa que tem um apreço pela tela, que gosta de uma tecnologia, que gosta de um gadget, sabe? Uma coisa assim, diferenciada. Eu falando que eu tô aprendendo inglês e falando as palavras erradas, né? Assim, gente, eu tô aprendendo, certo? Então, assim, primeira coisa, nunca baixei PDF pra ler no Kindle, então não sei se funciona, não sei se dá certo, não consigo te ajudar dessa forma, certo? Segunda coisa, tu não precisa ter um Kindle. Isso mesmo, eu amo e defendo esse príncipe da leitura, esse deus grego que desceu na Terra pra fazer eu ter o hábito da leitura. Porém, tu não precisa. Principalmente se o teu objetivo for questão de estudos, tá? Se a tua intenção for, se tu recebe bastante material por slide, por exemplo, eu indico mais um iPad, um tablet do que o Kindle. O Kindle tem vantagens ótimas para leitura, porque ele é agradável de ler. Para fazer anotações, tudo isso, o iPad continua sendo a melhor forma. Se tu não tem nada disso, teu computador resolve, tá? Cada um tem que estudar da forma e se adaptar da forma com o que tem, tá? É o seguinte, sobre baixar livros de graça. A própria Amazon tem uma aba de livros gratuitos, que geralmente ficam ali por alguns dias. Não dá pra saber quando eles entram, não dá pra saber quando eles vão sair, tá? Deve ter alguma questão com a editora, com o autor, enfim. Mas essa aba é mais fácil de tu baixar pelo computador ou pelo celular. Eu vou deixar o link na descrição, tá? No Instagram não dá pra botar link clicável, né? Mas enfim. Vocês também sabem dar os corre de vocês, né? Tem lá sempre essa aba dos livros gratuitos. E os 2 livros que eu vou mostrar aqui, que eu utilizo pra estudar inglês, foram gratuitos, tá? O Kindle tem várias vantagens, como a gente não precisar de imprimir papel, né? Não precisar contribuir com mais uns lixinhos aí, né? Nesse planeta que a gente já tá conseguindo acabar aos poucos, mas enfim. É uma forma de não ter mais esse lixo. Eu acho ele muito mais fácil. Eu amo ler o Kindle, eu gosto, eu acho confortável a leitura nele, tá? É uma leitura que dá de fazer no sol, que ele não reflete. Ele tem luz embutida, então à noite eu consigo ler sem atrapalhar a minha visão e sem atrapalhar meu marido que tá dormindo do meu lado, que não quer ter uma luz gigantesca. Ele é uma coisa muito confortável e ele realmente incluiu o hábito da leitura na minha vida. Sobre livros piratas. Óbvio que alguém vai me perguntar sobre algum site que tem os livros de forma gratuita e legalmente. Então, eu sei, né? Mas eu não vou indicar. Dá um Google, dá teus corre, porque eu não acho certo eu vir aqui indicar. Tô aqui na função de criadora de conteúdo e eu não vou vir aqui passar a mão na tua cabeça e dizer que isso é o correto. Tu faz o que tu acha melhor, pra te ter uma opinião própria. Eu indico que tu ouça o podcast da Camila Frender sobre o episódio sobre Dá pra viver de escrita? Acho que é assim o nome do episódio. Eu vou deixar escrito na descrição também. E daí tu vai ver como as autoras ganham pouco, tá? Muito dificilmente a pessoa vai ficar rica vendendo livros. Então, assim, vai de ti se tu acha interessante ou não comprar os livros. Nem todos tu vai encontrar pirata, tá? Então, assim, não compra o Kindle investindo no Kindle achando que tu vai ler tudo de graça. Não é. É uma forma de leitura. O Kindle em si não é uma coisa muito cara. É uma coisa cara. Mas é um bom investimento. Comparado com um iPad ou um tablet, ele é mais barato. Agora eu vou explicar como eu tô fazendo o inglês, né? Como eu tô utilizando ele para inglês de forma bem rapidinha. Eu vou mostrar no próprio Kindle. O livro é esse aqui. Como eu falei, faz só 2 dias. E eu faço muito devagar porque eu vou fazendo as minhas anotações. Como funciona? Esse livro é o Launch Your English. Ele é bem técnico, assim. Eu gostei muito, por exemplo. Eu vou em verbos, né? Aqui, o Kindle sempre não, é uma configuração que tu decide. Se ele vai mostrar o que as pessoas já destacaram. O meu Kindle tá em inglês, é uma das dicas. O meu celular também tá em inglês, meu computador tá em inglês, tudo tá em inglês, porque eu acho mais fácil da gente ir incluindo o inglês na nossa vida. Aqui eu habilitei esse Word Eyes. O que é isso? É essa chave que aparece em cima de algumas palavras.
são palavras um pouco mais diferentes e ele explica de forma em inglês, sem tradução, o que aquela palavra significa. Isso tem me ajudado muito. Dá pra te traduzir também, como dessa forma. Funcionando, aqui ele já traduziu. O que eu tô tentando descobrir agora é se eu consigo habilitar o dicionário inglês-inglês, porque eu não traduzo. Então, mesmo que tenha essa funcionalidade, eu não utilizo essa funcionalidade. Eu anoto essa palavra que eu não sei, eu anoto e depois eu pesquiso no Google Imagens, não no Google Tradutor. Então, no final, por exemplo, ali a gente estava falando sobre verbos e depois ele vem a parte da prática. Como que eu vou praticar um livro, né? Ele sugere da gente aumentar o nosso repertório de verbos com esse site aqui, ó. Certo? Esse site é como se fosse os sinônimos do Brasil. Então, tu vai colocar o verbo que tu sabe já, por exemplo, o verbo run, nesse site. Tu vai procurar outros verbos para ver um que seja mais específico. Eu gostei dessa forma também, e é uma interação entre o livro e o teu celular ou o teu computador, a forma que tu preferir para utilizar, para estudar e praticar. Esse é o segundo livro, que é um livro que o meu professor de inglês não sabe que eu estou usando esse livro, mas ele já tinha me indicado um site que eu leio artigos. E esses artigos eu consigo ler no level 1, 2 ou 3. E eu consigo ouvir também, também nos três níveis. Esse livro tem a mesma coisa, ele é um livro interativo. Como é que eu faço? Eu tenho aqui o meu livro, certo? Com alguns textos sobre assuntos completamente aleatórios, que é outra coisa que eu gosto muito. E depois, no computador ou no celular, eu tenho como ouvir esses textos em 3 ou 4 sotaques diferentes. Tem sotaques britânicos, australianos, americanos e também Irish. Esqueci como fala em português Irish. Ai, gente, vocês sabem o que é, né? Enfim. Então, aqui eu acabo aliando as duas coisas. O texto em inglês, as anotações que o próprio Kindle faz, essas anotaçõezinhas aqui, em cima de algumas palavras específicas. As palavras que eu não sei, eu vou anotando. E, além disso, alguns desses textos, olha como são aleatórios, né? Esse sobre o dragão de Komodo. Alguns têm palavras em negrito. Essas palavras, depois, no final do texto, elas vão estar no glossário. Fica desfocando aqui, mas eu só tenho 2 mãos, né, galera? Então eu preciso passar. Então, aqui, ó, no final desse texto, eu consigo ir pro glossário, que vai ter mais um pouco daquelas palavras que estavam em negrito desse livro, que daí não é uma questão do Kindle, é uma questão do livro. Passando pelo glossário, eu vou para as questões sobre o texto. O que ajuda a gente a gravar, a entender? É praticando, né? Então, eu tenho aqui 10 questões. Além disso, enquanto eu lia o texto, eu já estava ouvindo pelo computador, que o próprio livro explica, é um site, tem uma senha, mas o livro é gratuito, é tudo gratuito. E eu acabo ouvindo todas as palavras, as formas que tem os sotaques, tudo certinho, né? E depois eu respondo no meu caderninho de inglês, eu respondo essas perguntas como eu acho que é, tá? Eu não me culpo de estar errando. E depois eu vejo as respostas. Então, assim, não tem como não fixar, não tem como não aumentar o vocabulário dessa forma. Eu tenho outras formas também de aumentar o vocabulário, que são com séries e vídeos no YouTube, mas são mais com séries. Se vocês quiserem também, eu trago isso pra vocês. Mas hoje eu queria falar um pouco sobre o meu Kindle. E é isso, gente. Eu não sei se eu me saí bem nesse vídeo. Eu não costumo ter muita desenvoltura com o vídeo. Mas eu gosto muito de falar, né? Espero que vocês gostem de ouvir. Desculpa por ele ter ficado longo. Eu não tinha como diminuir, porque eu precisava falar principalmente a questão das funcionalidades deles. Como eu falei, não foi um tutorial, então eu não expliquei como fazer as coisas. Quem quiser pode me mandar DM, que eu respondo uma por uma. Já posto no Stories pra ficar registrado também, se mais alguém tiver essa dúvida, tá bom? Eu já tava desligando, olha. Mas é isso então, obrigada. E compartilhem se vocês acham que foi interessante, se tem mais alguém que esteja estudando inglês ou que queira usar o Kindle, ou que tenha dúvidas sobre o Kindle, sobre qual modelo comprar, também tem isso. Eu vou deixar na descrição o modelo do meu. Não é o mais caro e não é o Paperwhite? Paperwhite? Acho que é esse o nome do mais caro, mas ele tem funcionado pra mim, ele tem se adequado à minha rotina e tem me feito ler mais, o que eu considero uma coisa muito positiva, tá bem? Obrigada e tchau!